Sua visão é incrivelmente poderosa e bastante assustadora sobre ser deixada para trás. Conte-nos. Sobre o sonho de Hannon. Em seu sonho, ela ouviu o som de uma trombeta, viu cristãos subindo ao céu, mas ela ainda está no chão, deixada para trás. Nossa! Sua filha de 3 anos, no entanto, foi levada por um anjo. E no sonho, Jesus explicou: ela não sabia de nada. Ela é inocente. Eu levarei todas as crianças. Aspas, isso é doloroso e reconfortante ao mesmo tempo, mas a parte mais arrepiante, ela disse, foi ver este enorme calendário no céu. Anos estavam descascando como páginas, e então um anjo amassou a página do ano de 2026 e a jogou fora. Jogou fora 2026. Sim, e uma voz disse, o tempo acabou, não há mais demora. Aspas, ela acordou completamente transformada por isso e disse que agora está buscando Jesus. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando, meus irmãos, compilados de testemunhos que coloca o arrebatamento da igreja para setembro de 2025. São testemunhos, meus irmãos, que eu coloquei desde o começo do ano, né? E que outros canais também colocaram, porque a gente compartilha aquilo que Deus tem passado, e eu acredito que essa é a nossa missão, irmãos. Os vídeos não são nossos, é de quem queira compartilhar, porque o aviso vem de Deus, vem do Pai. Então, quanto mais almas a gente alcançar, melhor. Então, é um compilado aqui de testemunhos, trechos de testemunhos, que coloca o arrebatamento da igreja para setembro agora de 2025. São testemunhos que nós colocamos desde o começo do ano até para esses tempos aqui, que tem ficado cada vez mais forte os avisos que Cristo pode estar buscando a igreja dele agora em setembro de 2025. Vamos estar vendo aqui, irmãos, esse compilado aqui é de um canal americano que eu acompanho. Deus ele está avisando, irmãos, chegou a hora da igreja subir no arrebatamento. Vamos estar vendo, fiquem prontos, a qualquer segundo estaremos com Cristo no céu, possivelmente agora em setembro de 2025, e vamos ficar prontos, irmãos, fiquem prontos, a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos. Vamos começar com o Jimmy. Aparentemente, ele teve visões durante toda a sua vida. É o que ele relata. Sim, diz que quando tinha apenas 7 anos, ele viu essas pessoas minúsculas subindo como nuvens. Percebeu na hora que as pessoas iriam para o céu. Uau, aos 7. Sim, e mais tarde, aos 16 anos, ele descreve essa visão realmente vívida de Deus falando com ele. E o que Deus disse? De acordo com o Jimmy, a mensagem era: meu retorno é muito próximo. É como se eu estivesse voltando hoje. Estou voltando na sua vida. Você não morrerá antes que eu volte. Aspas. Isso é intenso. É mesmo. E o que o torna ainda mais convincente, diz ele, é que uma semana depois, um amigo dele teve exatamente a mesma visão, uma experiência idêntica. Então, isso não foi algo único para ele. Não de acordo com Jimmy. Ele afirma que há cerca de 3 anos, ele meio que perguntou a Deus retoricamente: quando será esse retorno? Sim, e ele diz que ouviu uma voz sólida e firme em seu espírito dizendo: você terá 66 anos. Certo. E quando ele completou 66 anos? 20 de maio deste ano, 2025. Então, para ele, isso significa que um retorno acontecerá este ano. Certo, certo. Então, isso define um prazo. Agora, vamos conectar isso a Josué. Ele parece ter uma data ainda mais precisa. Sim, o relato de Josué é bem específico. Ele afirma que em 2018, Jesus realmente apareceu a ele enquanto ele estava bem acordado. Apareceu a ele. Esse é o seu testemunho. E Jesus aparentemente lhe disse que, a partir do momento em que Israel se tornou uma nação em 1948, haveria 77 anos até o Êxodo. Êxodo significa o arrebatamento. Foi assim que Josué entendeu. Sim, e o detalhe-chave, a parte realmente específica, foi Jesus supostamente dizendo: na festa das trombetas, de 23 e 24 de setembro de 2025, virei para tomar a minha igreja. 23 e 24 de setembro de 2025. Uau! E ele acrescentou: aparentemente, nesses 2 dias, ninguém sabe o dia ou a hora em que virei, o que se relaciona com a forma como a festa era tradicionalmente observada. Certo, então isso levanta uma grande questão. Essas são apenas histórias isoladas ou há algum tipo de padrão aqui? Bem, é aí que começa a ficar realmente intrigante. Porque você tem essa outra pessoa, Louises Rogers. Certo, e Louises inicialmente duvidou muito das alegações de Joshua, das datas específicas. Certo, então ele estava cético. Muito. Mas depois de jejuar e orar intensamente sobre isso, ele descreve esse encontro sobrenatural incrivelmente poderoso. O
que aconteceu? Ele diz que sentiu Deus colocar a mão dele bem no peito e a voz de Deus pulsava através dele, repetindo 23 e 24 de setembro. Várias vezes, ele até afirmou que Deus falou por meio dele diretamente com seu próprio pai, compartilhando uma mensagem de seu avô falecido que supostamente estava no céu. Essa é uma grande confirmação para ele. Parece que sim. E então temos Jaqueline. Certo. Qual é a história dela? Ela teve um sonho. Isso foi em fevereiro de 2025. No sonho, havia caos, cinzas caindo, e ela ouviu uma criança gritando aproximadamente 7 meses. 7 meses a partir de fevereiro. Exatamente. Ela imediatamente conectou esse período a setembro de 2025, ligando especificamente a Rosh Hashanah, Que é a festa das trombetas. exatamente o mesmo período de tempo que Joshua mencionou. Certo, isso é realmente algo. E então há a história de Lauren com seu filho Daniel. Essa é bem única. Realmente é. Sim. Daniel é seu filho de 15 anos. Ele é autista e não verbal, e ele se comunica soletrando as coisas. Certo. E ele contou à mãe sobre um sonho que teve sobre o arrebatamento. O que ele soletrava? Ele disse no sonho que foi para o céu. Sim. E lá ele viu sua irmã falecida, Siena. Siena. Siena era de uma gravidez que Lauren havia interrompido anos antes. Lauren havia secretamente chamado o bebê de Siena com Deus, mas não havia contado a ninguém. Daniel soletrava que Siena disse a ele que Jesus viria nos buscar em setembro para nos levar para casa. Uau! Daniel não poderia saber o nome Siena. De acordo com Lauren, não. E ele também soletrava ter visto o pai adotivo de Lauren no sonho, cujo nome era Salomão, que Daniel também poderia saber, e o marido recasado de sua mãe. Então, para Lauren, esses detalhes realmente selaram o sonho. Fizeram o sonho parecer autêntico. Absolutamente. Reforçaram a mensagem sobre setembro para ela. Então, o que realmente chama a atenção aqui é esse período de tempo recorrente. Sim, várias pessoas aparentemente desconectadas. Sim, exatamente. Idades diferentes, origens diferentes, até mesmo formas diferentes de se comunicar, como com Daniel. E todas elas estão chegando nessa janela de setembro de 2025, muitas vezes mencionando especificamente a festa das trombetas. Isso sugere que essas ideias estão realmente ressoando poderosamente dentro de certos grupos. MHM. E Mia nos dá outro ângulo conectando esse mesmo período de tempo a um versículo bíblico específico. Certo, Mia, o que ela descobre? Bem, ela diz que estava orando por clareza. Isso foi em junho de 2025. E ela continuou sendo atraída repetidamente para Lucas 1:56 da manhã. Lucas 1,56. O que diz? Diz, e Maria ficou com Isabel por cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ah, voltou para casa. Certo, Mia interpretou o lar como o céu, e os 3 meses começando em junho a apontaram diretamente para setembro. Certo. E ela sentiu que obteve confirmação por meio de outro sonho. Sua neta de 7 anos estava esperando do lado de fora de uma porta por 30 minutos. Uma bombeira no sonho disse, seu filho está esperando aqui há 30 minutos. Mia conectou os 3 meses aos 30 minutos como uma confirmação divina. Paralelo interessante. Além dessas experiências pessoais, visões e sonhos, algumas fontes também analisam as escrituras em números. Sim, exatamente. Algumas pessoas estão se aprofundando em interpretações bíblicas e numéricas bem complexas para dar suporte a essa linha do tempo de setembro de 2025. É uma abordagem diferente em busca de padrões. Ok, vamos tentar destrinchar isso um pouco. Tileum Desolion tem algumas coisas realmente complexas. Ele tem. Então, primeiro ele aponta que a festa das trombetas é mencionada na Bíblia em Levítico 23, ES 23 e 24. Ok, Levítico 23,23-24. Então ele destaca que as datas reais para a festa das trombetas em 2025 são novamente 23 a 24 de setembro. Ah, as datas correspondem aos números dos versículos 23 e 24. Precisamente. Ele argumenta que esse alinhamento específico é único, um tipo de coincidência que é divinamente pretendida. Diz que verificou outros anos, de 2015 a 2024. Até olhou um pouco para frente e não encontrou essa correspondência. Ah, isso é específico. E essa busca por padrões vai mais além na análise numérica. É conhecida como geatria. Certo? Gamátria. É onde as letras têm valores numéricos. Exatamente. É um sistema antigo associado principalmente ao hebraico, onde as letras recebem números e então palavras ou frases podem ser interpretadas com base em sua soma numérica. As pessoas procuram conexões ocultas dessa forma. Certo. E Tilahon usa isso. Ele se autodenomina um profeta de placas de carros. Sim, é assim que ele descreve parte de sua experiência. Ele diz que ficava vendo o número 526 repetidamente, especialmente em placas de carros. 526. Qual é o significado? Ele pesquisou e descobriu que o valor gamátria hebraico para a palavra arrebatamento é 526. Certo. E então ele percebeu outra coisa. A diferença de tempo entre 26 de maio, talvez remontando ao 526, e 23 de setembro de 2025. Sim, são exatamente 120 dias. 120 dias. E esse número significa alguma coisa. Ele o conecta a Gênesis 6:3. É onde Deus declarou antes do grande dilúvio que os dias da humanidade seriam de 120 anos. Tilahun interpreta esse
120 dias como um paralelo, como um período final de graça divina para arrependimento antes do evento. Uau, certo. Isso é sobrepor conexões sobre conexões. E continua. Ele então calculou a gumátria para a frase festa das trombetas. E o que ele obteve? Ele descobriu que é igual a 923, 9:23 da manhã como 9:23 da manhã de 23 de setembro. Essa é a conexão que ele faz. Sim, correspondendo diretamente à data. Certo. Além disso, ele fez uma pesquisa online por 923 Jamantria e aparentemente o mecanismo de pesquisa mostrou 2.520 resultados. 2.520. Sim, se você ler ao contrário. Verá 252, não 2025. Certo, 2025. Ele vê isso como outra confirmação. Isso está ficando realmente complexo. É. Mesmo. E tem mais uma. Ele conecta 23 de maio a 23 de setembro como tendo 123 dias de diferença. 123, que ele interpreta como 1, 2, 3 decolagem. Certo, então a questão numérica é definitivamente intrincada. Ela mostra como as pessoas podem encontrar esses padrões complexos para reforçar o que acreditam. Certamente fala de um desejo por ordem e confirmação divina, encontrando significado nos números. Então, com todas essas visões, sonhos, números apontando para 23, 24 de setembro, e quanto à escritura que diz que ninguém sabe o dia ou a hora, como eles reconciliam isso? Esse é um ponto-chave que eles abordam. O ponto em comum é que, embora o momento exato possa ser desconhecido, esses sinais apontam para um tempo ou estação designada. Josué, por exemplo, tem uma interpretação específica dessa frase de Mateus 24,36. Certo. Ele argumenta que ninguém sabe o dia ou a hora, não era apenas uma declaração geral de ignorância, mas era na verdade uma expressão idiomática hebraica conhecida, referindo-se especificamente à festa das trombetas, uma expressão idiomática para a festa em si. Por quê? Porque, historicamente, o início da festa dependia da visão física da lua nova, que poderia acontecer em 1 de 2 dias. Então, antes disso, você literalmente não sabia o dia ou a hora exata em que começaria até que a lua fosse confirmada. Ah, certo. Josué pensa que Jesus usou a expressão para indicar a festa das trombetas, não escondê-la. Essa é a interpretação dele. Sim, que a temporada é revelada aos crentes mesmo que o segundo exato não seja. Ele apontava para versículos como 1 Tessalonicenses 5 ou Hebreus 10, que falam sobre os crentes reconhecerem os tempos. Uma abordagem interessante sobre esse versículo. E Mia, ela traz mais conexões bíblicas também. Ela faz isso, traçando paralelos de alguns lugares talvez inesperados. Ela foi levada a um versículo em Juízes 11:39 da manhã. Juízes 11,39. Menciona uma virgem que retornou ao seu pai após 2 meses. Ela relaciona isso ao versículo de Lucas 1,56 sobre Maria. Certo? A Virgem Maria retornando para casa após 3 meses. Exatamente. Ela vê essas profecias como divinamente conectadas sobre a Virgem, que ela interpreta simbolicamente como a igreja retornando para casa, para o pai. Certo. Ela também analisa o Salmo 45, que é uma canção de casamento. E ela observa que alguns manuscritos muito antigos da parábola das 10 virgens em Mateus mencionam as virgens saindo para encontrar não apenas o noivo, mas o noivo e a noiva, o que implica que a noiva, a igreja, já está com ele. Essa é a leitura dela, e ela aponta para Isaías 26,2021, que exorta as pessoas a essencialmente irem para os quartos e se esconderem por um tempo até que a ira de Deus passe. Ela vê isso como relacionado ao período do arrebatamento. Então, puxando fios de todas as escrituras para apoiar essa visão. Sim, encontrando ecos e paralelos. Certo. Então, com um prazo tão específico e francamente urgente sendo proposto, setembro de 2025, quais essas fontes dizem que são as implicações? O que as pessoas devem fazer? Bem, as implicações que elas descrevem são profundas. Joshua, por exemplo, compartilha outra mensagem que ele acredita ter ouvido de Deus em 2018. O que foi isso? Uma voz alta declarando: não haverá Copa do Mundo em 2026. Não haverá Copa do Mundo. Porque a vida não será mais como de costume na Terra. Ele conecta isso diretamente ao caos e à destruição que ele acredita que seguirão o arrebatamento, sugerindo que o mundo simplesmente ficará instável demais para um evento internacional massivo como esse. Uau! Essa é uma previsão muito concreta ligada a isso. É mesmo. E então há o testemunho de Hannon, uma mulher muçulmana. Sua visão é incrivelmente poderosa e bastante assustadora sobre ser deixada para trás. Conte-nos. Sobre o sonho de Hannon. Em seu sonho, ela ouviu o som de uma trombeta, viu cristãos subindo ao céu, mas ela ainda está no chão, deixada para trás. Nossa! Sua filha de 3 anos, no entanto, foi levada por um anjo. E no sonho, Jesus explicou: ela não sabia de nada. Ela é inocente. Eu levarei todas as crianças. Aspas, isso é doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Mas a parte mais arrepiante, ela disse, foi ver este enorme calendário no céu. Anos estavam descascando como páginas. E então um anjo amassou a página do ano de 2026 e a jogou fora. Jogou fora 2026. Sim, e uma voz disse: o tempo acabou. Não há mais demora.
Aspas. Ela acordou completamente transformada por isso e disse que agora está buscando Jesus, embora isso possa significar perseguição para ela. Esse sonho realmente enfatiza o senso de finalidade e urgência encontrados nesses relatos. Com certeza, ele ressalta esse sentimento que permeia todas essas fontes de que o tempo é curto. Louis Rogers, aquele que ouviu Setembro de Setembro. Sim. Ele também descreveu sentir a profunda dor e pesar de Deus durante seu encontro. Ouvir Deus lamentar: eu os amo, mas muitos deles não me amam. E sentindo que o pai está tão chateado porque o mundo é tão ruim para seu filho. Há uma verdadeira sensação de tristeza misturada aos avisos. Então, a mensagem consistente em todas essas experiências diferentes parece ser um chamado à ação. Definitivamente. Jaqueline, por exemplo, aquela que sonhou com os 7 meses. Ela enfatiza que debater se o arrebatamento acontece antes ou depois de um futuro período de tribulação, o que os teólogos chamam de pré-tribulação ou pós-tribulação. Sim, esse é um grande debate. Ela diz que essa é uma questão secundária. Então, qual é a questão principal, segundo ela? A coisa mais importante, ela afirma, é simplesmente ser salvo. Isso ecoa em todos os lugares. Arrependimento, aceitar Jesus. Essas coisas são enfatizadas repetidamente como as coisas essenciais que as pessoas precisam fazer se quiserem fazer parte desse retorno ao lar. Acertar as contas com Deus, basicamente. Essa é a mensagem central. Em Mia, ela teve um pensamento interessante para qualquer um que hipoteticamente se veja deixado para trás se tudo isso acontecer como descrito. Sim, é bem provocativo. Ela analisa a história do Antigo Testamento de Elias sendo levado ao céu em uma carruagem de fogo, seu próprio tipo de arrebatamento. Certo, Elias e Eliseu. Certo, e seu sucessor Eliseu, que ficou para trás, pediu e recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Então, ele se tornou ainda mais poderoso. Exatamente. Mia sugere que se alguém for deixado na terra após esse evento, permanecer fiel a Deus, mesmo assim, lhe concederá poder. Eles podem se tornar testemunhas poderosas nos últimos dias. Portanto, mesmo nesse cenário, ainda há um propósito, ainda há um papel a desempenhar. Essa é a mensagem dela, uma mensagem de missão contínua, mesmo em meio a uma catástrofe potencial. Uau, que mergulho profundo e extraordinário foi esse. Quero dizer, uma coleção de afirmações, histórias pessoais, visões, números, todos convergindo com uma especificidade incrível. É realmente notável. Ouvimos pessoas que genuinamente acreditam que receberam mensagens divinas diretas, viram o futuro, encontraram esses padrões complexos nas escrituras e nos números. E tudo aponta para essa janela muito estreita em setembro de 2025. Sim. Desde os relatos detalhados, as datas específicas, as interpretações de expressões bíblicas, até esses apelos urgentes ao arrependimento. Essas fontes pintam um quadro absolutamente vivido de um mundo que elas veem como estando à beira do abismo. Fica claro que elas acreditam que este é um momento excepcionalmente importante. Uma janela crítica. Então, independentemente da sua perspectiva sobre tudo isso, esses testemunhos e interpretações certamente lhe dão muito o que pensar. Sem dúvida. O que realmente se destaca para você sobre como todos esses diferentes fios parecem se conectar? E talvez para todos que estão ouvindo, como profecias como essa, tão difundidas e tão específicas, podem impactar a maneira como as pessoas vivem suas vidas e abordam suas crenças, independentemente de essas coisas se tornarem realidade ou não. Algo a considerar conforme nos aproximamos dos dias que virão.